De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Fala, galera! Estamos em mais um episódio do Richcast aqui. Hoje estamos num ambiente diferente aqui. Tá legal o ambiente aqui, né, Alex? Ainda bem que não vai ser ao vivo, viu? Ainda bem, dia 1 de maio. Hoje é dia 1 de maio. Hoje é o dia 1 de maio. Né? Vamos postar nesse dia. Tenho certeza que vai edificar, tirar suas dúvidas, ver como o povo do Grupo de Louvor também é um ser humano normal, que pensa várias coisas diferentes, né, um do outro. Falar do nosso líder. Desculpa a favela aqui na mesa, mas... Mas acredito que vai te abençoar em si. Certo, Alex? Fala aí. É isso aí. Vamos agradecimentos. Deixa eu só agradecer que a gente vai para o comercial antes aqui. Lugar. Produtora edição de imagens, Abner Barbosa. Produtora administrativa Grande Solange Inácio. Revisão de texto, professor Devanildo Damião. Diretor de núcleo e coordenação Gilberto Silva. E diretor de relações públicas Carlos Santiago. É isso aí. Muito bom. Richcast. Já voltamos. Deus abençoe vocês. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Chegou, chegou, chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Chegou, chegou. Oh, oh, oh. Chegou Habib. Oh, oh, oh. Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo pra matar sua vontade. Que tal uma bibisfirra de carne, queijo ou frango? Bora atender que uma toca tá chegando. Chegou, chegou. Oh, oh, oh. Chegou Habib's. Oh, oh, oh. Habib chegou. Oh, oh, oh. Chegou Habib's. Oh, oh, oh. Habib chegou. Cara, primeiramente, acho que é um prazer, né? A gente que tem sentido no coração de ter esse programa, esse Richcast aqui na Nova TV Alto Tietê. A gente tem trago muitos convidados bacanas que têm engrandecido muito o programa e principalmente o nome de Deus, né? Amém. E hoje a gente está entre amigos. Talvez seja mais difícil. Vocês não têm noção da bagunça que estava aqui antes. Talvez... Muita bagunça. Não sei se a gente sabe da vida de todo mundo. Não tem muito o que perguntar, né? Mas a gente vai tentar voltar atrás e ter esse caminho. Não, é legal para a gente ter um ponto de partida aí, né? Às vezes a gente vê, poxa, o pessoal tá lá em cima ministrando, né? Fazendo tantas coisas em si e não sabe do que passa no dia a dia, né? Não sabe dos perrengues com filho, né, das provas que a gente tem diária com profissão, com pai, com mãe, das provas do próprio trabalho em si, né? E, na verdade, a gente é um ser humano normal, como todos os outros, né? Que não quer atrair a glória pra gente. Verdade. Pelo menos nós que estamos aqui hoje, eu acho que a gente pode falar, eu posso falar pelo restante, eu acho, que a glória é de Deus, né? A gente pode falar isso junto, né? Mas vamos lá, gente. Vamos apresentar um pouco. Como é que você chama, Lucas? Fala aí, puxa o microfone aí. Lembrando que o podcast normalmente é só para 4 pessoas. Não, né? mas a gente quis trazer todo mundo. E vamos trazer mais gente aqui, assim, dessa forma, né? Nesse formato. É isso aí, gente. Prazer estar aqui com vocês aqui, Alex, né?
Ministério de Louvor. Tá tímido. Ah, você tá nada, aqui tá ligado, aqui foi brincadeira, tô um pouco nervoso. Mas, Você mandou o beijo pra Polha ainda? posso. Pode. Beijo, meu amor. Até gagueja. Lembrando que esse programa ficará eternamente gravado no YouTube, né? Amém, vamos ficar eternamente juntos. Meu amor, é isso aí, amém. Mas é isso, gente. Glória. Prazer estar aqui com vocês, tá? E é isso aí, vamos pra cima aí, vamos trocar ideia. Fala aí, Estica a aí, Teté. põe pra trás. Pode falar, Teté? Teté. Pode Oi, puxar aí. pessoal, vira o tudo microfone. bem? O que eu falo? Fala seu nome completo, RG. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Meu nome é Stephanie Antônia Alice Pontes. Olha. E eu tô na Igreja Unidos em Cristo já tem um bom tempo, já acho que uns 10 anos. Eu e minha família, a gente veio através da Fernanda. E Fernanda estamos evangelista, aí gente. até hoje. Evangelista. Ela estudou com a minha irmã, elas eram adolescentes e ela já estava evangelizando ali. E ela apresentou para minha irmã e nós até hoje, estamos por aí. Amém. A Stephanie é chique, porque ela saiu uma época e voltou, agora tá com a gente de novo, né? Não, a gente Depois a pode- gente pode falar disso, né? verdade. Sim. Legal. Paulinha. Paulinha. Essa gente, Isso pra ela. se alguém tiver... Ana Boutique. Ana Boutique, vamos dar no Boutique, né? Vamos fazer de conta que ela come, não. Né? Deixa pra lá. Eu tô com vergonha. Se apresenta aí. Boa noite, Paulinha. Boa noite, gente. Quantos anos você tem, Paulo? 38. 3 anos depois Isso é registrou, né? 38. Isso é importante. Segundo o pai dela, tem 40, 41, Só né? registrou depois que aprendeu a andar. Então, Mentira, gente. 3 Depois que aninhos andou, pra né? mais, é. Para. Vai. Boa noite, gente. Boa Eu sou a noite. Paulinha. Nossa! Quem não conhece, compra, Paulo. Não, pode ter certeza, né? É verdade. E eu já tô na Unidos faz bastante tempo. E é isso. Legal. Conta um Que feito legal, né? histórico. Um feito histórico de quando você nasceu. Não vai contar hoje. Seja Vai bem-vindo. depois. Seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vinda, viu? bem-vindo. Relaxa, calma aí. Vocês tá meio Felipe. tímido, pessoal. Sem me agredir. A Lei João da Penha está para me proteger. Para. Fala. Felipe. Eu sou o Felipe. Cujo? Cujo. Não, mais conhecido como Cissão. Por que Devido ao meu Cissão? Por que pai. Cissão? Por causa da aparência com o meu pai, Cícero. Grande pastor Cícero, abraço, pai, te amo, mãe. Estão lá no Beijo, Paraná, pastor Cícero. na Rocinha. Deve estar dormindo nessa hora já, né? 5 horas da manhã. dorme com as galinhas. Acorda pra assistir. Então, estamos aí. Agora pra... A pessoa mais extrovertida do grupo Não, agora, não. gente. Não. É, Fernandinha. Ela deixou até o microfone longe. Ai, gente, eu tô tremendo de nervoso. Tá em choque, tá em choque. Meu nome é Fernanda. Ah, que legal. Tô tremendo aqui de nervoso, mas vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá falar sobre o Ministério de Louvor. É, isso aí. É, doutora. Fala do dia 15. Pode Vai, vai, vai. Nossa. Vai Não, começar primeiramente, assim? sejam todos bem-vindos aqui, né? De verdade. Quem quer falar do dia A gente sabe muitas das histórias do louvor, né? E tem muita história, cada culto é uma história pra contar. O culto não faz o dó. E aí, bom, essa parte a gente corta, viu? E tem umas histórias muito bacanas, cara, que dá pra gente Os poder bastidores, ter né? a resenha Que aqui. ninguém É claro que a conhece. gente vai falar da parte séria de todo o Ministério de Louvor, né, Renan? Pra quem não sabe, esse cara aqui é o nosso líder do louvor da igreja também. Então, não é só o que apresenta aqui, mas também tem um lado muito bacana dentro da igreja. E primeiro, ô Lucas, vamos conversar com isso primeiro. O Renan, pra quem não sabe, o Renan tava de férias em janeiro. Gente, eu não acredito. E aí... Não, é que Já quem vai manda... no dia 15, já direto. É legal. A gente só vai expor Não aqui é- o que é só todo grupo brincadeira. de louvor passa. Então, vamos pro bastidor, É só né? uma Vamos pro brincadeira. bastidor. E tem a parte séria que a gente vai entrar daqui a pouco, mas a gente vai tirar o nervoso de todo mundo aqui, é legal Já isso. passou meu nervoso pra falar mais do dia 15. E o Lucas e o Renan não tava na igreja nesse dia. Normalmente, às vezes, o líder de louvor não está na igreja. E aí a galera tem que Tá de férias, né? coordenar, né? E o Renan tava de férias. Que, pra quem não sabe, o Renan está quase todos os dias na igreja. Todos os dias. E
É verdade. E aí o Lucas foi o responsável do louvor neste dia, né? Lucas, conta. Mas o Cissão tava coordenando. Verdade. Ah, é verdade. Conta pra gente aí, Cissão, um pouquinho do Lucas. O Lucas conta direto. Conta aí, Lucas. Não, assim, ele deixou as músicas prontas pra gente cantar. Não, na verdade... só ó, música fácil. Verdade. Não, ó, eu me organizo, geralmente mensal, nos cultos de domingo. Não. É sim. É. Então já passa os louvores durante o mês. Sim. E aí, só que literalmente nesse culto dia 15 de janeiro, lá no final da cantada de dezembro, eu já tinha deixado pronta. Porque eu sabia que eu ia estar de férias, né? Só diante do trono. Só de dentro. Nossa, só louvores. teve não uma tem do Diante do problema, Trono. entendeu? E aí, o que aconteceu? Fala aí. E aí, meu, já tava com a agenda pronta. E aí, tranquilo. Na sexta, a gente foi pro ensaio, na sexta-feira, eu, o Alex, o Cissão e a Paulinha já começou no ensaio. Aí, beleza. Mas tava tudo bem no ensaio. Não, calma. O negócio no ensaio fluiu, bacana. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, beleza. E aí, ensaiamos bonitinho, bacana. Aí chegou no domingo. Ensaiamos bonitinho também. No domingo que a gente foi, chegamos um pouco mais cedo. E o Cissão tava responsável, literalmente, por... Assim, vamos colocar como vice-líder nesse dia. Já tô dando culpa do Cissão. Agora foi o Cissão. Terceirizando já. Continua. Não, e o Alex, meu, Não tá ficou da hora, ficou da hora, Lucas. Graças a Beleza. Ensaiamos tranquilo no próprio domingo. E aí chegou a hora do louvor, cara. Nossa, quando chegou a hora do louvor, falei pra Fê, você me ajuda só a entrar na música? Ah, não, tá bom, Lucas. Beleza, a gente conversou minutos antes, hein? Você tava nervoso, Lucas? Meu, Tava. eu tava nervoso, Ele tava muito nervoso, Agora porque, ele tá mais calmo, porque assim, mas eu tava ele vivia começando a ministrar. Conta Acho que- essa parte também, viu, Renan? É bom e interessante. Porque o Lucas é o mais novo. Tem a Stephanie voltou agora, mas o Lucas é o mais novo do louvor aqui, que começou a ministrar também, né? Então ele tinha todo um nervosismo. tudo então. mais. Não, eu tava nervoso, pô. Ali, naquele culto de janeiro, era a quinta vez que eu ia ministrar já. Caramba, ele sabe o dia que Sei, vai- sei. É, E era a quinta vez. E assim, Marcou na agenda. Tava só que contando. entra aquele lance Acho que que ele o... esqueceu mesmo. Entra aquele lance Quem que que o... esquece esse dia? Não tem, Nossa, ali não tem não, como, não tem ali vai como. ficar marcado. Mas entra aquele lance da gente sair do comodismo, né? Era um hino que eu nunca ouvi, assim, e eu tava nervoso, né? Por tocar aquele hino. Qual que era o hino? Era... Toque do céu? Não. Aquele lá Era é- Toque do não. céu. Não era toque de Eu céu. não sei Como é que qual começa? era. Toque Eis-me do... aqui, Senhor. Ah, é verdade. Nossa, Aquela da... Você vê que começou o tom errado, né? Já vi que começou errado. Eis-me aqui. Aqui, Senhor. Não, Ele e o que lançou um trap acontece? no bagulho, um rap, mano. Não. Olha isso, cara. E aí, meu? Ele próprio errou o tom dele. Não, eu tava tão nervoso, porque eu tava com dificuldade de iniciar a música. E aí eu pedi ajuda pra Fê, e era só isso. E aí começou o louvor e tudo mais. E Detalhe aí, que eu também entrei no tom errado. e aí eu era pra ter colocado o capotraste na segunda casa. E eu, segunda casa de boa. E Capotraste, pra quem não sabe, é isso aqui, ó. Isso aqui ajuda o cara que tá tocando violão ou guitarra a fazer a pestana, né? É. Então, segunda casa, só que se ele mexer isso daqui, dependendo do lugar, aí mexe em anda todo o tudo. tom da música. E aí, beleza, a gente tinha pegado o tom na sexta, passamos no domingo. E aí eu coloquei era pra ter colocado o capotraste na segunda casa. E eu Sim, coloquei na sim. terceira. É normal, né? E aí eu coloquei na terceira. Tranquilo. Não, para, né? Não, vai. E aí coloquei o capotraste na terceira casa. E aí, e a nota, eu falei, oxi, na minha cabeça. Eu falei, meu. Aí beleza, aí eu. Eis-me aqui. Não, e a Não, produção você não tocando. Calma, na minha cabeça, É. eis-me aqui. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu. Ele começou a gritar, vai, Fernando. Aí eu falei, nossa. No E aí culto você vê ele falando assim, vai, Fernando. E aí eu olhei pro lado, vocês são assim. Oxi. Aí eu olhei pro Tá Cissão, maluco? aí eu já comecei a ficar perdido. Eu falei, nossa, é agora. Aí eu falei, vai, Fernanda. Aí a Fernanda, pra lá e pra cá, olhando pra mim. A Paulinha olhou pra mim, deu risada, eu comecei a ficar nervoso. E aí, pra piorar a situação, eu escuto o Cissão. Alex! Para de tocar, Alex! Aí eu olhei pro lado, aí eu falei, virei minha cabeça, eu crise de riso. Aí do nada a música já foi pro refrão, aí, enfim. Mas, meu, assim, o que deu? O começo do louvor não ficou muito legal. Ficou o péssimo. começo e todo o louvor. Quantos minutos ficou parado o louvor? Aquilo ali? É. Uns 2 minutinhos. Para, Quantos? Renan. Acho que Nossa. pra mais. Só que assim, eu tava muito nervoso. E entra no que o Alex tava falando, pô. Eu tava saindo do comodismo, né, cara? Então, assim,
Eu lembro que na primeira vez que eu fui para ministrar, o Renan falou assim, Lucas, você vai ministrar o louvor e nesse dia eu não vou estar, não vai estar a metade da igreja. Tava literalmente eu, o Alex e o Magno. Pô, no culto de domingo, a primeira vez que eu vou ministrar na igreja que hoje vai fazer 9 meses que vai fazer 11 meses que eu tô na igreja. Vai fazer 1 ano que eu tô na igreja em maio. Que eu entrei em maio. E aí, pô, eu entrei no Ministério do Louvor e recebi essa bomba direto, eu fiquei tipo, caramba, velho. Mas assim, você já ministrava Já, na só igreja que- que você estava, né? Na questão... Só que aí tudo bem, você estava num ambiente diferente, te entendo. Né? E ali, pressão total, mas... Mas eu acho que vale a pena a gente sentir a pressão. A Stephanie pode falar também, talvez, aí, voltando, né? Eu tenho costume, gente, de falar assim, cara, vamos fazer? Vamos, então vamos. Sim. Né? Vamos com afinco. Se eu vejo que tem acho que o mínimo de capacidade, né? A gente até conversando, né, Stephanie? Para participar do louvor ou qualquer ministério, a gente tem que ter disposição, né? E estarmos dispostos e... Qual que é a outra que eu falei que eu esqueci agora? É isso aí. Está disposto, certo? Tá disposto. E o restante é saber tocar, cantar e tudo mais, né? Mas a Stephanie acho que não foi diferente no domingo. Não. Comigo foi mais ou menos assim. Eu era do grupo de louvor, fiquei bastante tempo, assim. E aí, só que daí eu acabei mudando, fiquei fora 4 anos. 4 anos, né? E aí, quando eu voltei, que eu retornei em setembro. Aí eu falei com o Renan já... Aí eu entrei pro grupo de louvor. Quando eu comecei a ensaiar, o Renan já falou, já senta aí, já vai tocando. Eu falei, não. Ele falou, domingo que vem você já toca. Eu falei, não, ainda não tô preparada pra tocar. Ele se vira, senta aí e toca. Eu vou sentar aí do seu lado, escuta a música, pega direitinho que eu vou sentar aí do seu lado e vou te ajudar. Aí aquilo eu fiquei já ansiosa. Eu falei, caramba, e se eu não conseguir pegar a música e tocar? E aí ele sentou ali do meu lado, aí eu comecei tocando 2, depois quando eu vi já tava tocando todas e agora já tô... Ô, Stephanie, Conduzindo com o culto. antes de você viajar, você já tocava bateria, certo? Já tocava. Se lá nesses 4 anos você ficou parada ou você tocava? Não, alguma eu tava coisa lá? tocando lá também. Você tocou na Comigo, igreja lá? sim, foi mais ou menos assim. Eu comecei a tocar bateria, eu tinha uns 12 anos, mas eu nunca fiz aula mesmo, assim, aula pra valer, pra aprender a tocar. Eu era de um outro ministério, e aí lá eu fui aprendendo a tocar, e tocava lá. Depois eu saí e fui pra Unidos. Quando eu cheguei na Unidos, aí eu também toquei. E lá quando eu mudei, né, que eu morei fora, lá nos Estados Unidos também, tava tocando. Era uma igreja que chamava Casa do Oleiro. É muita diferença de uma igreja lá, aqui? A igreja que eu frequentava, ela era brasileira. Então, não tinha muita diferença. Mas eu ia em outras, americanas mesmo, mas aí eu não cheguei a tocar, só frequentava. É bem diferente, assim, o culto. Diferente. O que é diferente? O que muda? É a curiosidade dos brasileiros. Então, a igreja que eu ia era batista, né? Era a igreja batista. Tinha o culto das 9, que eles brincavam que era para as pessoas assim que tinham mais idade, que era um culto mais tranquilo. O das 11 da manhã era um culto mais agitado. E, o louvor, eles têm coral, né? No fundo, aquele coral todo, os instrumentos, tudo... A tecnologia deles é fantástica, né? Então, é tudo instrumento bom. E vale a pena, assim, você ter essa experiência. Vale muito a pena. Verdade. É isso aí, porque tem uma diferença muito grande, principalmente de instrumentos. Sim, sim. Assim, um pouco do que eu vejo, e acompanho os caras lá de fora, né? Fica meio que descartável alguns equipamentos, né? Igual a gente tem, comprar uma mesa aqui de 50 mil reais, né? Sei lá quantos mil dólares. Aí o cara, quebrou alguma parte, tá bom, troca e joga fora. Eles não têm essa, leva pra arrumar e troca essa peça igual. Cultura, lá né? não tem, lá não serviu mais, quebrou, vai pro lixo. Por isso que se joga tanta coisa no lixo. Vai pro lixo e compra outro, não tem essa de levar pra arrumar, consertar. Paulinha, vê se não traz nada de lá, viu? Na mala. Vou te bater, Alex. Não, assim, acho que... Qual que é as dificuldades, por exemplo, Paulinha, acho que o Cissão até como... tomando conta da banda, né, em si. Porque agora o Cissão, gente, tá com talkback. Quem não sabe o talkback é quem ouve... Por exemplo, ele vai conduzindo, agora acorde X, agora
para a música, pelo menos é para ele fazer isso. Ele não tá fazendo ainda, né? Mas é para ele fazer isso e aí, assim, no meio do louvor, ele vai conduzindo a gente, né? Gritos. Nos gritos. Agora não tanto, né? Mas qual que é a dificuldade que você sente, por exemplo, Paula, de começar um culto ministrando, assim, esquece parte cantar, sabe? Tipo, vou cantar, vou ministrar, não. Qual que é as dificuldades de começar um culto, espiritualmente, tô falando, entendeu? Pode responder o que você respondeu antes pra gente aqui. Não tem problema. Deixa pra lá. Tá bom. Fica à vontade, então, vai responder. Eu quero ser amada ainda. Eu acho que a maior dificuldade é a agitação, né? Porque, assim, o pessoal fica... A grande maioria das pessoas que vão pro domingo não são as mesmas pessoas que vão na quarta. Então, se encontram e querem conversar. No nosso caso, o culto é domingo e quarta, né? Domingo e quarta. E eu acho que elas se encontram e ficam felizes de se encontrar e elas querem conversar e aí... É só elas que querem conversar, eu né, também. Mas quando eu vou começar o culto, eu fico lá em cima. Quando é a vez dela, ela quer que todo mundo fique quieto, né? Mas tudo bem. E eu acho que a maior dificuldade é essa. Porque o pessoal chega agitado, né? Sim. Até se acalmar e entrar no clima da adoração. Seria o ideal, até falando agora como o ministro do louvor junto com a gente aqui, né? Que toda a igreja chegasse com o coração disposto a adorar. Quero saber a agenda, Renan. Quais são os louvores de hoje? A gente, qualquer coisa, coloca no Instagram lá, não tem problema. Fala assim, cara, vai escutando esses hinos em casa para chegar e adorar junto, né? E lógico, né? O que você acha? Vamos supor, a gente está tentando trazer uns hinos um pouco mais atuais agora, Cissão, né? Como é que você vê essa transição? Essa é uma pergunta boa, né? Da transição dos hinos mais antigos, porque são as pessoas talvez que gostam mais. Eu sou um que gosta muito de hino antigo. Com esses hinos novos agora, qual que é a importância disso que você vê? Essas perguntas não estavam nada agendadas, viu, gente? Não tava. Não, o estilo que a gente está adotando hoje, um pouco do worship, né? Que é a adoração. O que foi, Lucas? Não posso falar, não. É engraçado você falando, Cissão. O Cissão falando, né? Cissão falando sério é raridade. Não é. Não, é um estilo mais... que realmente leva... Ele foca mais em Jesus mesmo. Tem hinos que não falam muito de Jesus, falam de nós mesmos, de se arrepender, de todos os tipos. E normalmente o worship é exaltar o nome do Senhor Jesus. É um estilo legal, a gente gosta. A igreja em si, porque o nosso ministério não é um ministério novo, não é um ministério novo. Então, o pessoal das antigas mesmo gosta dos hinos antigos. É a harpa, se cantar da harpa todo domingo lá, a igreja... É teu irmão que vai amar, né? Vai venerar o líder. Não é que seja ruim ou fala assim, poxa, Renan, você quer inovar e fazer, não, o Ministério de Louvor quer inovar e fazer. Não, eu acho que assim, não que a gente tenha que agradar, né? Sim. Mas acho que todo mundo pode cantar, desde uma pessoa mais nova, né, Sim. até os mais antigos. Eu acho que essa transição é boa também. Tem vezes que a gente só está cantando hino novo. Tem vezes que a gente vai cantar só hino mais antigo, né? Sim. E não para agradar de novo, né? Mas a música em si, melodia, né? Uma música que a gente ouve antigamente vai agradar mais nossos ouvidos que talvez uma nova que a gente tá vendo. Nossa, que música chata, né? Música de... Isso acontece com vocês quando o líder de louvor coloca uma música nova que vocês não acham legal cantar? O que vocês acham, Fernanda? Vamos ver a Fernanda aqui. O que você acha, Fernanda, disso? Toda música que o líder de louvor coloca é legal, né? Não. Você canta... Não é toda música que a gente se identifica, vai mais né? perto aqui, senão tô vendo. Mas como o líder escolheu, a gente canta. A gente canta. Não é toda música que a gente se identifica. Tem música que a gente, óbvio, que vai tocar mais com a gente. Tem música que não é. O meu estilo é diferente do seu. Então, tem música que vai tocar mais você e tem música que vai me tocar mais. Só que independente de tocar um ou outro, a gente tem que adorar a Deus. Com aquela canção, né, que o líder escolheu. Mas podia colocar mais Cassiane. Cassiane, né? 500 graus. Pode cantar, Cassiane. Mas ele ontem, né, o pastor? Jó. Canta aí, Paula, então. Não, eu não vou cantar. Canta, vai. Como pode aí? Tô brincando. Ela ia cantar, viu? Ela tava levando a sério. Você viu? Ela fechou o olho, gente. Ela fechou o olho. Já ia Ela virar rodar. de costas, já virar de costas, né? Fala cantar Cassiane aqui. Canta a mãozinha aqui, ó. Já era.
Ai, caramba, essa foi boa. Você viu o olho até fechou. A gente vai chamar um comercial de 1 minutinho, mas antes disso, pra gente deixar uma pergunta, Renan, como que tiveram outros ministérios antes, né? Se participaram de algum ministério antes do Ministério de Louvor? E como foi a chegada no Ministério de Louvor? Como foi? Eu quis, eu busquei, foi alguém que me empurrou, porque eu canto bem, porque a gente chega na igreja muitas vezes, às vezes os jovens principalmente, e eles não sabem meio para onde ir. Então o líder vai falar, você tem uma voz boa, pô, dá pro louvor, não sei o quê. E como a gente vai saber também como chegaram no Ministério de Louvor, né? Pode ser? Pode ser. É isso. William, dá para rolar já? Comercial ou espera mais um pouco? Então vamos de comercial então, a gente volta já com essas perguntas aí. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. É isso aí, gente. Acredito que tá bem transparente é boa, né? Tá bem... Como é que eu posso usar a palavra aqui? Tá bem... Franco. Tá franco aqui o que tá acontecendo, né? É um pouco do sentimento que a gente tem, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Antes da gente continuar, vou pedir para que você continue... Continue é boa, né? Antes da gente continuar, eu vou pedir para que você compartilhe, né? Isso aqui com alguém. Pode fazer, principalmente para os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente passar um pouquinho de vergonha, né? Lembrar das histórias. E vai edificar alguém, vai pelo menos fazer lembrar um pouco da nossa infância, né? E falando de infância um pouco, até... Não sei se todo mundo aqui entrou no louvor desde novo, né? Mas até voltando à pergunta do Alex, né? Como é que vocês entenderam que tinha que participar do Ministério de Louvor, o seu chamado... Você entende que o seu chamado, por enquanto, é o louvor, daqui a pouco você sai, ou não, eternamente louvor? Como é que você chegou até uma igreja e participou do louvor? Como é que... Começar pela Fernanda. É interessante, só antes da Fê falar, que, por exemplo, o Lucas estava falando, pô, eu cheguei, já toquei. Não é assim que funciona na igreja, né, Renan? Existe uma seriedade muito grande. Hoje, a gente está fazendo uma estrutura, né, que, vendo algumas outras igrejas, pensando um pouco mais nisso, né, mas o pastor Adalto, ou o apóstolo Adalto, já tinha uma ideia em mente, né? Acho que agora a gente está começando a colocar em prática e estruturando um pouco melhor, né? Hoje, para ministrar, seja no louvor, na dança ou no diaconal, crianças têm que participar de uma célula chamada CPP, que é a célula Primeiros Passos. Depois, ela dura por volta de 3 meses, ali na liderança da Grace. E aí, depois disso, ela vai falar assim, tá habilitado para participar de tal ministério, tá habilitado para participar, ou não, ainda não, peraí, vamos ver assim e tal. Então, essa liderança dela vai poder impulsionar para os grupos em si, né? Mas não chega tocando. Já fizemos isso, eu não posso criticar quem faz, mas eu acho que a gente pode ter um tempo de espera ou de preparo para a pessoa também entender qual que é a igreja que ela está congregando, né? Tipo assim, sai de uma igreja, no caso, o Lucas estava em outra igreja, participou com a gente. Fiz parte do processo, tá, gente? Sim. Então, mas assim, às vezes sai de uma igreja, chega em outra, vamos fazer. Não, peraí, tem um processo que aconteceu, né? Mas, Fê, como é que foi você, sei lá, de pequena? Eu lembro que você participava da dança. Participava da dança. Comecei primeiro no grupo de dança. Gente, a menina é tímida, ela deixa o microfone aqui. A Fernanda dançava. A Fernanda dançava. Eu não lembro com quantos anos, mas eu lembro que eu comecei no grupo de dança.
E aí a gente começou, acho que o Renan que liderava o grupo dos jovens. Ah, pensei que você ia falar o grupo de dança. Não liderava, Não, mas o grupo de participava. jovens. Já ia pegar pacote. Você Participava. tá me chamando de velho também. Não, mas não. tinha um Ó, grupo de provavelmente era o jovens. Wellington. Beijo, Wellington, tá em Não, Minas. acho que não era o Foguinho, Wellington. Kleber. Não sei Era se, tia se, Jussara, se a não era? gente... Tia se Jussara. Tinha a gente- Jussara e tinha o Roberto. Não, os jovens, eu digo Douglas, Vitor, Isabelle, aquele grupinho, sabe? Que a gente começou a cantar. Foi eu mesmo, então. Era você. 2012? Ah, foi quando eu cheguei na igreja. Foi, 2012, não foi? 2013, é isso ou não? Não lembro. 2012. 12, 13, é isso aí. Foi aí que a gente... Foi, então tinha muita gente. Isabelle tava lá. então, Vitor, juntou quem... Yasmin. É, isso. Juntou uns jovens que tinham um pouquinho ali, via que gostava do Wanderson, louvor. Luiz Gustavo. Nossa, é. Luiz Nossa, Gustavo. é Gustavo Barbudo. Aí a Barbudão. gente juntou, era tudo amigo, né? Nosso bondinho ali. Juntou todo mundo e a gente fez um grupo. Não lembro se tinha o nome. Que foi pago. Nossa. Não, era esse o preço. E foi aí que a gente começou a cantar. Nossa, eu não lembro que... Eu lembro que depois disso, eu acho que eu comecei no louvor. Mas acho que demorou depois. A gente ficou um bom tempo nesse grupinho. A gente chegou até a ministrar em alguns cultos. E depois eu fui pro louvor, saí da dança. E conta a história toda. Saí da dança, fui pro louvor. Saiu do louvor. Saí do louvor. Voltei. Tá tipo Karate Kid. Tira casaco, põe a casaco. Tira casaco. Então, eu entrei, fui pro louvor, depois desse grupinho de jovens, entrei pro louvor. Fiquei um bom tempo do louvor, saí do louvor por alguns motivos, meus também, em particular, saí. Fiquei muito Conta pra gente bom... também. Entre detalhes. Detalhes. Nomes. Deixa então. E aí eu fiquei, acho que um bom tempo. Eu acho que eu fiquei uns 4, 5 anos longe. Eu acho que foi bastante tempo. Quando você voltou pro louvor? Bugou. Tá bom, vamos pro Cissão. Ai, gente. Amém. Aconteceu bastante coisa, né? A gente fica longe da igreja, longe de Deus, acontece muitas coisas. Mas aí a gente voltei pro louvor e tô até hoje. Depois de um bom tempo, voltei. Ô, Fê, Igual. esse tempo que você passou afastada, provavelmente é o seu ministério, né? De louvor. A gente sabe, a Fê, pra quem não sabe, canta muito, velho. Roxinol. É roxinol. É ruim? Quanto ruim foi esse tempo todo ruim. afastada do ministério? É ruim porque, assim, a gente... Com Deus já é difícil, né? E, assim, sem a gente estar perto de Deus, é mais difícil ainda. Vai acontecendo coisas que a gente não tá esperando, não tá programando, né? É bem complicado, assim. E a gente sente falta. Quando a gente sabe qual é o nosso ministério, a gente sente falta de estar ali. E eu sentia muita falta de estar ali. Mas, assim, acho que ainda não era meu tempo, não estava preparada, porque acho que na nossa vida ainda tem dessas, né? Da gente dar uma pausa, não tá preparada para certo tipo de coisa. E eu não estava preparada para voltar. E aí, quando eu falei, não, vou voltar. Agora eu já coloquei tudo em ordem, tô preparada para voltar. Foi aí quando eu voltei, de verdade, firme mesmo. Aí eu conversei com o Renan, fiz o tempo, né, que eu tinha que ficar também, acho que eu fiquei 6 meses, né, indo, participando, mas não ministrando. E depois desse tempo que eu voltei, tô firme, né, quando a gente coloca que vê a importância de Deus, vê a importância do nosso ministério na nossa vida, na nossa família, a gente, né, dá o pontapé e vai que vai. Eu falo isso porque a gente estava aqui gravando outras entrevistas e a galera fala da falta que faz estar na igreja, né? No ministério, congregando e tudo mais. É muito difícil. E quem sabe, assim, do seu ministério, sabe para qual o chamado que Deus te deu, eu acho que isso pesa mais. Verdade. Pesa muito mais. Como é que você chegou? Não, vale a pena... Só um adendo, né? Não vale. Não, pra quem não sabe, a Fernanda é minha irmã, né? E antes dela voltar firme, como ela falou, eu vou contar a história rapidinho. Nossa. Meu pai morava numa rua sem saída, tá ligado? Mano, era só morador, tipo, o primeiro morador da rua, era só tiozinho, mano.
Aí meu pai foi viajar, Nossa, velho. deixou minha irmã sozinha, eu Meu já era Deus. casado. Não era pra contar isso. Era assim. Eu só sei que ela fez o seguinte, ela promoveu um baile funk na rua. Um baile funk, né? Ela fez uma festa lá. Meu Deus, Promoter, gente. mano, promoter. Meu, na época eu era polícia, ela caiu chamado lá de som alto. Você bateu lá? Não fui porque eu fiquei com vergonha dele. Aí beleza, foi no final de semana, meu pai voltou. Meu pai voltou, tipo, na segunda, mano, os vizinhos tudo de cara feia pra ele, mano. E seu Porque pai pastor. E meu pai pastor, pô, não sabendo de nada. Meu Deus. Assim, simpático. É, imagina ele, e um monte de sacola de lixo na porta de casa, tipo... Os O vizinhos. que aconteceu? O que Nossa, aconteceu? gente. Não, mas ela foi liberta, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Eu Firme e forte. Tentando me conter nas palavras. Aí Firme e forte. Não, vem meu irmão Tem e que solta você tudo. tem que contar a verdade. A verdade vos Ai, libertará. É legal, é legal. Sou livre. Agora você Ó, é livre. É legal destacar que, assim, sim, ela teve uma vida lá fora, beleza, tá bom, né, tá bom. Mas voltei. Viveu, mas voltou e tá aqui hoje, né, amém. Deus tá Não, fazendo ainda a bem obra, que deu né? tempo, né? Deu É, voltar. E Sério, foi Deu rápido, tempo. pra mim foi rápido, pra você não sei, né, mas pra gente foi rápido. você é doido, mano. Fala aí, São. Primeira noite na vida daqueles velhos que eles não dormiram, mano. Foi fogo. Fala. Não, mas A voltando. Fernanda tirou o sono de todo mundo. Todo mundo. Mas voltando, eu e minha irmã também, nós nascemos em berço evangélico, né? Berço, como é que chamava o berço? E desde de pequeno, a nossa primeira igreja, que eu me lembro, que eu frequentei, é a União Pentecostal. Ainda existe essa igreja, União Pentecostal. Como é que chama o pastor lá? Meu, atualmente eu não sei. Não, da época. Na época era o pastor Albino, pô. Pastor Albino. Pastor Albino. Pai de quem? Pai do Eliabe, seus do garotos. Elielson, Vocês podiam vir aqui também um dia, em nome de Jesus. Podia. Cara. do finado Ângelo também. Só E na era... brequeira, né, mano? Hã? Só na brequeira. Você é louco, os caras nasceu tocando de ouvido, mano. Né? Os caras é embaçado. E lá era mó briga, porque tinha lá os músicos logo que tocava. E tinha o meia-lua, mano. Aí, tipo assim, quem gostava ficava fazendo uma filinha. Cada um tocava meio hino, tá ligado? Tocava a estrofe, você agora o refrão. Ficava no meia-lua lá, mano. E era mó... Isso é doido, era o áudio do culto pra gente, mano. Era tocar o meia-lua. Quando a gente não tocava... Aí fui crescendo, continuei... Aí na verdade, eu mudei para Unidos em Cristo, através do Dieguinho, o Thiagão. O Douglas ainda não, porque o Douglas era pequenininho, mas o Thiagão e o Diego já frequentavam a Unidos em Cristo e tocavam no louvor. Aí eles me chamaram, eu entrei na época... Eu nem lembro quem era o líder na época. Eu lembro que tava o Aurélio, que treinava a gente. Onésimo, não é? Era o Onésimo. Presbítero Beijo, Onésimo. presbítero Onésimo. Um beijo, Kung Fu Panda, te amo. Mãe Raquel. Eles me acolheram. Eu tocava lá. Até hoje eu não sei tocar, porque essa é a briga do Renan comigo. Fazer o... Comprar meu instrumento. O cara já comprou 2 cursos online. Pagou o curso Nenhum. todo e ainda não fez nenhum Isso que eu curso. parcelei 12 vezes. Né? Isso aí mesmo. Eu terminei de pagar e não fiz o curso. Ainda bem que é vitalício, então... Não, mas isso aí Vou melhorar, gordinho. Vou comprar meu teclado esse ano. Amém. Vou terminar o curso. Pode trazer de lá. Aí eu tô desde então, faz tempo, né, gordinho? Muito tempo que a gente tá no louvor. Muito tempo quando? A igreja tem o quê? 18 anos já? 20? 20, mas tem uns 15, né? Não, mas... acho que por aí, né? Não, mano. Puta, não lembro. Uns 18 anos, cara. 18 anos, né? 18 e a gente anos. continua tocando desse jeito. Meu Deus do céu. Misericórdia. Tem misericórdia, Jeová. Mas tá bom, É por amor, viu? É por amor. É por amor que a gente faz. Se prepara, não. Deixa você. Não, e desde então a gente tá nessa caminhada aí com Deus. Tem muito... Mas você fez parte de outro ministério antes ou não? Da dança. Fez da dança. Filho, Ele era eu fui- dançarino, não. gente. É porque eu tinha o dom
dançar um Do break, tá ligado? E as meninas só sabiam dançar balé. Falou, não, tem que pôr um pouquinho de black aqui, né? Aí era ele, o Diego e o Não. Thiaguinho na época, né? Não, você também, Renan. Eu não. E o Renan usava arquinho, viu? Ele usava Ah, não arquinho, usava. o Diego, o Tiagão fazia Não usava, progressiva, Tiagão. Você fazia progressiva e A gente usava tem a foto do arquinho. seu casamento, Thiago, de Você arquivo. fazia progressiva, viu? E usava chapinha também, Tiagão. Dieguinho, beijo de égua. Te amo, meu irmão. Tamo junto, mano. Esses aí são meus irmãos. Meus irmãos da fé e da vida também. Crescemos juntos. De leite enraizada, né? Você é louco. O Gi Falava era... do... Como é que chama o cara lá do FLG, mano? Quem? O... Puta, do FLG, pô. Como é que Como era o chama? nome dele? Esqueci agora. Não é Pantro, não, né? Não, Scooby não. Scooby. Não, Scooby era do Raiz Coral. É do Raiz Coral, pô. Ah, esqueci. Que seja. Eu não O lembro. que foi que aconteceu? Nada. Nada. Não aconteceu nada. Tá bom. Não aconteceu nada. Vocês estão zoando? E o Gi era Vai. fã do Eliabe, lembra? É, do Eliabe, é verdade. E era Jesus no céu e Eliabe na terra. Ia fazer o culto da banda. Chama Eliabe, chama Eliabe. Não, era da hora. Foi uma época boa, né? É, época boa. Época boa, é. Tinha a banda, né? Banda RNA, Aprendi muito com Revolução. o presbítero Onésio, muito presbítero Onésio. É. Aprendi com o Gi também, muita coisa. Bastante. O Aurélio também. E o Du, Aurélio. lembra do Du? O Du. O Du era... Ei, negão, forte abraço, meu irmão. Só negro, né? Só negro. É o negão, pô. Eu só tinha eu... Só o Renan de... Era só o Renan. E voltando ao assunto que o Renan dançava no Bezalel. Não tem dança, mano. Dançava. Ele vai falar isso depois, não? Antes do louvor, ele era da dança, sim. Era assim. Mas eu não... eu participei da dança, meu irmão, mas é tipo assim, tava no louvor e fazia umas dancinhas lá, pra Deus. Você já sabia que seu ministério era o louvor. Sim, não, já tava no louvor. Só que aí tinha lá os ensaios, até porque na época tinha a tia Jussara, né, o tio Roberto, que faziam essas reuniões, passavam o dia inteiro na igreja, mano. É tipo assim, chegava 8 horas da manhã no sábado, saía embora meia-noite. E era legal, E né? no outro dia já Fazia cedo. Cada 15 dias, lembra? É. E no outro dia tinha escola A gente fazia dominical. macarrão, aí eu É. Fazer fazia, né? almoço. A Fabiana Era do almoço, a era macarrão e Fabiana, salsicha. Fabiana do Tiagão que fez macarrão doce, lembra? Nossa, é verdade. ela jogou Trocou o açúcar. pote, mano, de Nossa. açúcar pelo de sal. É. Não, mas tava gostoso, Fabiana. Obrigado, Deus Tá com abençoe. fome, foi de pé na igreja. Ninguém morreu, né? Ninguém morreu, tamo aí Vai, vivo, Paulo. vivão. Agora é Fala aí, sua Paulo. vez, E meu a amor. Paulinha? A Paula chegou no louvor porque namorava com o Cissão. É. O Giro não deixava eu mentir isso aí. Não, eu já era do Louvor na Batista. Daí eu fiquei, acho que 2 meses e pouquinho na Vila Galvão, mas eu não participei do Louvor, porque não deu tempo, porque lá também o Joel faz esse esquema aí. E aí eu fui, a gente começou a namorar e o pastor Adalto falou assim, filha, infelizmente ou felizmente a mulher tem que seguir o marido, né? Então você vai ter que subir. E eu fui pra sede e o Gi me chamou, não foi? O Gi me chamou. Pra quem não sabe, a Unidos em Cristo são 2 igrejas hoje, né? A primeira, uma na Vila Galvão e a sede que é ali na Timóteo Penteado. A Vila Galvão fica em frente ao Clube... Esporte Clube 18 de fevereiro. É. Campo do 18, Piranguinha, tudo ali. E foi isso. Estamos aqui até hoje. Fazendo aula de canto agora. Mas você tinha outro ministério? Não, só foi o louvor na sua vida. De intercessão e revelação. Eu era mesmo. A Da Paula, quando intercessão ela tá da Batista. ministrando, ela desce do púlpito, pode ter certeza que ela vai entregar. Ela vai te abraçar. Ela vai ser aquelas velhinhas do copo. Vai, é certeza. Pode esquecer da mãozinha. É, aqui, Ela vira de costa pra igreja, aí tá começando a receber ali, já vai. Aí já era. Para, gente, é isso aí. Não, na primeira vez que eu vi ela ministrando, eu falei, oxi, por que ela tá descalça em cima do púlpito lá? É porque... Não, gente, mas agora eu vou falar uma coisa séria. O lugar que tu pisa, santo é. Não é. É que assim, eu não consigo adorar parada. Não consigo ficar em cima do salto parada. Então eu prefiro tirar o sapato pra não cair, né? Ah, entendi. Porque eu danço. Quem não sabe, ela é baixinha, Não consigo. Né? Então, Ah, o pessoal sabe. Stephanie. E é isso aí. Então, eu entrei no grupo de louvor, eu tinha uns 16, uns 14 anos, eu acho, mais ou menos. Na Unidos já. Não, eu era de uma outra igreja. Foi Sabe assim, pastor eu de era Paula? eu era do interior, aí eu vim pra cá quando eu tinha 5 anos.
Era lá perto lá onde o pai do Cício está morando hoje. E aí, quando eu vim, a minha mãe era católica e meu pai era evangélico. Aí ficou naquela, não ia nem na igreja católica nem na igreja evangélica. Aí um dia meu pai chegou para minha mãe e falou, a gente tem que decidir, as meninas estão crescendo e elas têm que estar num caminho, né, de Deus e tal. E aí tomaram a decisão e a gente foi para a igreja evangélica, começou a frequentar. E aí nós éramos da igreja do pastor Edival, que é lá da Igreja Unidos em Cristo hoje. Ficamos lá muitos anos mesmo. Mais de 10 anos. Quando eu comecei lá, eu tinha uns 6 anos. Saí de lá, acho que eu tinha uns 18, 19. Eu já era do Ministério de Louvor. Quando eu era lá, eu tinha, assim, tocava violão lá também, tocava bateria. E tinha chave, mexia na mesa de som. Era uma época, assim, bem legal também. Tinha o grupo também dos adolescentes, da banda que era... Faz tudo, né? Da banda lá dos adolescentes também. E aí acabou acontecendo alguns fatos, a gente saiu da igreja e a gente acabou indo na Igreja Unidos em Cristo. Quando a gente saiu desse outro ministério, a gente saiu um pouco, assim, machucado, sabe? E aí eu estava até lembrando de uma história. A gente acabou conhecendo a mãe do Renan, que é a Vida, né? E ela recebeu a gente com muito amor. Uma das pessoas que fez a gente ficar ali, lógico, depois de Jesus, mas ela tratava a gente, assim, com tanto amor, tanto carinho, que minha mãe fala até hoje. Uma das pessoas, assim, que fez a gente ficar ali foi ela, que ela falava, minha vida, cadê minha vida que não veio hoje? Então, isso também é bom, né? Porque quando você chega num lugar que você se sente acolhido, isso faz bem para você, que você sente, não, aqui acho que eu tô bem seguro, se eu precisar de alguma coisa, meu lugar é aqui. E aí foi isso. Eu fui ficando, comecei na época era o Gi. Não, na época tava com essa banda da Fernanda aí, Aí eu comecei a participar, mas não ia muito. Aí depois eu fui, era a época que o Gi cuidava, e aí fiquei um bom tempo também. Aí depois saí, que eu morei, depois agora eu tô retornando de novo. Amém. Mas você sempre foi você sempre foi do louvor, nunca foi de outro ministério? Sempre tipo foi. Dança, diaconal? Não. Né? Sempre... E Ministério Infantil, sempre. Ministério Infantil e Ministério de Louvor. Mas desde de criança, assim, eu sempre soube que meu ministério era Ministério de Louvor. A música sempre... Adoração. Ele não tanto ri. Também não sei. Ele tanto ri. Não é legal, Ele tá rindo do Lucas. Não, mas legal, eu sempre soube, assim, que era o louvor. Sempre desde criança mesmo. É tão bom quando a gente já sabe. E quando a gente tá quer, naquele né? primeiro amor, né? Que você conhece ali, que você tá no primeiro amor, você tem várias experiências com Deus, né? Porque você tá naquele fogo, assim, por Deus, você quer mais, você quer conhecer mais Jesus, você quer ter mais intimidade. Então, você vai ali na porta você vai no quarto, você fecha a porta e você busca mesmo, com todo o seu coração. Essa é crente, gente. E é ali que você começa... É do Coque também, essa daqui. É do Coque também. E é ali que você começa a ter suas experiências. Eu lembro que as minhas melhores experiências que eu tive foi logo quando eu entrei mesmo pro grupo de louvor, que pega ali o violão e entra... Teve uma música que marcou muito também pra mim, que foi aquela da Nívia Soares, que eu quero me esvaziar. Que eu comecei a ministrar e ali foi uma música, assim, que marcou bastante. Toda vez que eu ouço. E a experiência que você tem é muito boa. Top. É isso. Aquele CD do Fogo e Glória lá, dela com David Keelan. Nossa, é um dos meus preferidos. Ouço até hoje. Pra mim, Nossa, ali né? você coloca aquele, depois você coloca aquele do Cirilo, o poderoso Deus. Nossa, é impossível você não sentir no seu colo. É impossível você não sentir a presença de Deus ali. Que ambiente, né? Pra gente do louvor vale essa ressalta, né? Que ambiente. Fala aí, Lucas. Você não para de falar, Lucas. Ele não para de rir. Ele e o Cissão tá demais aqui, gente. Eles estão sendo eles mesmos. Olha a televisão. Eu ali. derrubei a TV. Nossa, só não deixa passar uma. Velho, eu... Desenrola Sai uma... estrelinha do grupo de louvor. Não tem essa de... Não, para. Não tem essa de estrelinha, não. Desenrola o manto para aí, de rir irmão. também, mano. Desenrola o manto. Você quer que eu faça o quê? Não, não tem essa de estrelinha, não, gente. Bom, eu faço parte do Ministério de Louvor 7 anos mesmo, assim, que eu literalmente decidi e vou viver para isso. Mas eu vou para a igreja
Na verdade, eu era da Metodista Wesleyana, né? Mandar um beijo pros pastores agora que estão lá, o pastor Érico. Beijo, pastor. Deus abençoe. Mas na época, eu fui na Metodista durante 22 anos. Então, desde pequeno... Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Ah, tá. Eu tenho 23. Então, desde pequeno... Parece que ele tava lá, mó tempão. Não, porque eu passei... Igreja, cara, fiquei 23 anos na Metodista, né? Legal. Mas assim, o Ministério de Louvor, quando fez isso... Ninguém te leva a sério. Eu falei legal, Sessão pô. é fogo, cara. Eu falei legal. Por isso que é um Lucas, talkback. Talkback não dá. Mas no Ministério de Louvor mesmo, eu comecei... Recebi um convite de uma amiga minha, a Nasmin. Um beijo, Nasmin. Pra fazer uma aula de violão. E aí, beleza. Eu falei, vamos lá. Aí, fiz uma aula de violão durante um mês. Ganhei um violão de Jorge gigantesco. Pesado pra caramba. Nossa. E aí, fazendo as aulas, eu recebi o convite. Lucas, você quer tocar? Eu falei, vamos. Só que aí, no caso, eu só ficava na frente lá dos músicos na época, né? E eu ficava lá tocando. E aí, quando eu entrei no Ministério de Louvor de lá, foi de uma forma, assim, tudo tem um propósito, mas foi uma forma muito natural. Por quê? Foi passando o tempo, a galera foi saindo. Foi saindo. E aí, quando eu cheguei, eu falei, pô, agora... Dá um desespero. Dá um desespero. Eu falei, caramba. Inclusive, pessoas são próximas, né? E aí, eu fui vendo meus amigos indo embora. Eu falei, caramba, velho. A metade foi embora, agora eu tô aqui. Vamos pra cima. E aí, assim, né? Tudo tem um propósito. Então, saem pessoas e entram pessoas. A obra, o reino nunca para, né? E aí foi, durante esse bom tempo, eu fiquei tocando lá ministrando. Nesse tempo que o pessoal saiu, você começou a ministrar cantando, né? Foi. Nossa, tudo errado. Mas foi... Deus, graças a Deus, Deus é misericordioso. Usava capotraste lá já, não? Não. Graças a Deus. Era Glórias. tudo racifrando, assim, o papel ainda, né? A pastinha, tinha as pastinhas na época. E aí foi, E aí, proveu de hoje estar na Unidos. Mas assim, é interessante que o reino não para. Hoje tem pessoas que estão lá ministrando louvor. E glória a Deus por isso, pelas meninas que estão lá, a Aline, a Núbia, o pessoal que estão lá. Mas isso foi isso, essa foi minha trajetória. Outro ministério, fiz alguns parte da dança, mas é tipo assim, de adolescente. Mas não onde Deus me chamou mesmo para fazer parte, foi literalmente no louvor, assim. Mas eu acredito que não seja só louvor para mim, né? E para nós, né? Acho que Deus tem algo a mais para todo mundo. Eita. Agora foi profeta. Ô, Renan, sabe que uma coisa que eu vejo nos ministérios de louvor, principalmente, a galera tem muito tempo já no ministério de louvor. Porque aquele que entra para se aparecer... Porque aquele... não me levam a sério. Porque aquele que entra para... Muitas vezes existe. O cara fala, quero estar lá na frente, quero me aparecer. Existe isso muito. Mas ficam realmente os mais velhos, aqueles que estão lá realmente de coração. Porque o restante eles vão embora rápido. Ô, Alex, teve uma... E Deus também nunca deixa vazio nenhum ministério. Não. Isso é bom falar. Teve uma fase, né, que a Metodista ela tem outras igrejas. E teve uma fase que, quando eu ia pra sede, eu via os caras tocando, né, velho? Caramba, nossa, os caras literalmente eram muito bom. Só que aí tem um lance, né, do se aparecer, velho. Então, assim, que eu até conversei com o Renan, assim que eu comecei a entrar na igreja, eu falei, Renan, hoje, graças a Deus, eu tô voltando a estudar no meu ritmo, né? Mas pela graça e misericórdia. Mas houve um tempo na minha vida que eu desanimei total, porque as pessoas existem muitos músicos que são uma ala, então, assim, querendo ou não, acabou me desmotivando quando eu tava começando a tocar. E aí eu queria ter uma oportunidade, algo simples, posso tocar o seu violão? Meia lua. Não, posso tocar o seu violão? Não pode, não sei o que. Eu falei, caramba, velho. Não é porque beleza, da hora que você é bom, mas eu não posso só ver como é que é. Então, assim, são pequenas coisas que, querendo ou não, acaba desmotivando a gente. E teve um tempo na minha vida que eu falei, não, quer saber? Eu não vou estudar também. Tem muita história. Eu tive líder que me desmotivou a tocar. Eu comprei um sax e falou, você vai tocar sax pra quê? Sax é solo, você quer se aparecer? Na verdade, não era isso. Tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Não, acho que não. Tô brincando. E é embaçado. Não, é porque acontece. Isso é natural de um ministério, né? É importante a gente falar, né? E por que o Ministério de Louvor, né, meu? Isso é muito louco, né? Assim, só para uma observação. O Ministério de Louvor tem praticamente
40% do culto na mão dele ali, né? Então, se a gente quer se aparecer, a gente vai se aparecer. A glória que a gente quer ter pra gente, a gente tem. É isso que acontece. Só que é isso, não passa de glória e de aparecimento, entendeu? Só que é onde Deus habita. Aí, querido, ó, onde Deus habita? Num coração contrito e quebrantado, cara. Esse aí é onde Deus vai habitar, entendeu? Deus vai habitar no meio de um povo que tá louvando o nome dele. Então, a glória é que nem os caras foram fazer lá jejum, aí Jesus falou assim, cara, quando você estiver fazendo jejum, fica com essa cara que vocês estão, não, né? Lava o rosto aí, arruma a roupa, né? Faz o melhor para Deus, tá ligado? Tipo assim, não precisa então vocês querem se aparecer? Então vocês já estão ganhando a glória para vocês. É isso que vocês querem? Que a pessoa te vê desse jeito? Então a glória é tua. Né? Agora, assim, não, quando for jejuar, cara, lava o rosto, ninguém precisa saber o que está passando, não. Vai, louva a Deus e o jejum é com Deus, entendeu? Então, eu vejo que é uma plataforma que quem quer se aparecer, consegue se aparecer por um tempo só, depois não dura, não. Não dura, não. Quer fama, pode conseguir, mas, cara, tocar o coração de Deus mesmo. A gente que ministra sabe que é a guerra que a gente vive para poder conduzir o louvor na hora do culto, né? O irmão chegou, fica tarrento lá, que não dormiu a noite inteira, né? O outro irmão tá passando dificuldade, o outro irmão acabou de acordar, tá com bafo ainda. Meu Deus, cheguei na igreja, o que tá acontecendo? Tá um monte de coisa acontecendo, as guerras espirituais. Então, a gente sabe o que a gente tá vivendo. Aí pelo menos a gente pode falar que a gente não vai ali para se aparecer, cara. Pelo contrário, a gente vai ali para louvar, tentar romper, para que quando chegar a palavra ali, literalmente tá todo mundo com o coração feliz e contente, inclusive nós, né? Acho que esse é o principal. E você, Alex? Toca o carro. Isso é muito... Sabe o que é louco? Que a gente passa... A gente chega na igreja às 3 e quando começa literalmente o culto, voa em 30 minutos, né? Isso é muito louco. A gente fica... Eu cheguei na Unidos... Eu toquei muitos anos à noite. Pra quem não sabe, eu toquei pagode uns 10 anos por aí. Fazia banda pra tudo quanto é jeito. E aí, quando eu me converti, eu vendi absolutamente todos os meus instrumentos de percussão que eu tinha. Eu tinha um quarto forrado de instrumentos de percussão e eu vendi tudo. E aí, um dia, eu entrei pro Verbo Vivo na época. Lá eu não toquei, eu cantei lá. A gente fez... Sério? Bom saber. O bom que lá eles não eram exigentes, aula né? com a... Esqueci o nome dela agora. Na roça agora. Com a Ellen, fazia aula com a Ellen. Ô, Ellen, a culpa dele não cantar não é sua, não. É dele mesmo. E aí... A Ellen é uma ótima professora, hein, pessoal? É fantástica. A Ellen Fonseca. deu aula pra Paula. Ellen Fonseca, deu aula pra vocês, amiga né? da Paula. E aí, quando a gente... Aí eu saí. Eu saí por um tempo da igreja e perdi tudo que eu tinha, mais ou menos isso. E quando eu decidi voltar, eu cheguei na Unidos, através da Amanda. Um beijo. E tinha uma percussão empoeirada lá na igreja. E eu levei toda... E continua empoeirada hoje. Agora tá, né? Que você abandonou ela. Toquei. Ele é o baixista da igreja. E eu vi aquele instrumento todo empoeirado. Falei pro Renan, poxa, vou tocar isso aí, cara. Tô aqui. Aí fiz todo um processo também, né, Renan? Tantos e tantos meses ensaiando só. Aí depois fui apresentado na igreja ainda, para depois poder fazer muita coisa. E a gente tocou por um tempo e depois teve a necessidade de tocar contrabaixo. E agora o instrumento tá de novo na poeira lá, mas... Faz o dó. Mas ainda volto pra percussão um dia. Faz o dó. Eu volto. Mas esse é o ministério. Agora, o que Deus tem pra frente, eu não sei, não. Amém. Não sei, de verdade. Deus tem alguma coisa sempre. Não, sim, não sei no ministério de louvor, mas... Quer sair do ministério? Não. Ministério animal. Amém. E você? Causa animal. A gente ia cantar agora? Não, deixa eu falar. O Renan é o líder de louvor, mas ele também a gente pode fazer pergunta pra ele, entende? Isso é a parte legal. Agora eu vou fazer as perguntas. O Renan, Bezaléu. Conhece... Quanto tempo de igreja, o que você fez, até chegar no ministério? Conta pra gente. Minha vida. Porque tem muita gente lá na igreja que vê o Renan o tempo todo lá na frente, mas não sabe como o Renan chegou, como chegou até ali, o que faz hoje e tudo mais. Você breve. Ele é sobrinho do pastor presidente, viu? Só pra deixar registrado. O que isso tem a ver, cara? O que tem a ver, né? Mas tudo bem. Sou sobrinho do pastor, do apóstolo Adalto, né? Pronto. A minha tia é boa, né? Minha tia era irmã da minha mãe faleceu, pra quem não sabe, né? Em 2016, mas não é por isso que eu sou líder.
Graças a Deus, viu? Só pra Quebra as deixar cordas, claro. quebra as cordas, né? Deus é bom. Quebra as cordas. Eu cheguei na igreja quando eu tinha, acho que uns 8, 12 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha. E aí, por conta de um monte de coisa familiar que a gente vive, né, e tudo mais. E aí eu sempre gostei de música, cara. Sempre amei música. A gente até que, na rua que eu morava ali na Rua 2, na pracinha, a gente queria fazer um grupo de pagode. Eu ficava no rebolo. A gente ficava ali na esquina tocando e tal. Aí quando eu fui pra igreja, comecei pra igreja primeiro, que é minha mãe, já me identifiquei com a música logo de cara. Só que deu uns 14, 15 anos de idade, eu participei da intercessão, da dança, do ministério que limpava as cadeiras de manhã lá, que era toda, tinha mutirão, não sei se vocês lembram disso. Participei do ministério infantil. O que mais que tinha de ministério? Tudo que era de ministério, ia ter campanha, cantata, não era cantata, né? Conferência, congresso, um monte de coisa. Tava lá, tudo para achar de bebê, de não sei o que, tava lá também. Até que um dia eu falei para o pastor Adalto, falei assim, pastor, eu preciso de me direcionar onde eu preciso de estar ministrando, seja o que for, mas, né, ter um direcionamento. E aí ele falou assim, filho, ora, né? Eu falei, tá bom, vou orar. E aí Deus me deu um sonho naquela noite que ia tocar alguma coisa. E eu não tocava nada ainda, né? Tipo assim, pra pegar pra tocar. Aí eu lembro que uma vez, num dos ensaios da banda RNA, o Aurélio teve que sair, acho, não lembro, tava trabalhando em si. Aí o Thiagão, eu lembro dessa cena, assim, o Thiagão pegou a guitarra da igreja e falou assim, ó, toma, agora é sua. Eu falei, não, cara, não toco isso aí. Toco percussão. Ele falou assim, não, agora é sua. Comecei a gostar da guitarra e me envolvi desse jeito até hoje que eu tô aí, né? Mas foi nesse sentido aí né? Mas passei você bastante fez coisa. Você fez aula de música, Renan? Ou você pegou tudo, tipo assim? Tudo de ouvido. Tudo de ouvido? Não, eu fiz, contar tudo, fiz 1 ano de aula de Brasil. música. Já vai se virando, cara. Vai vendo um vídeo no YouTube, ouvindo muita música. Eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir o detalhe da música, né? Que é o que a gente tem que saber, né, gente? A gente Aleluia, sabe. né? Mas eu gosto de ouvir os detalhes da música. Por exemplo, a bateria Deus bateu revela. aqui junto com o baixo ali. É ali que eu vou ficar ouvindo, entendeu? Mas é só detalhes. Mas amém, cara. Acho que é pena que passa muito rápido, né? Vamos cantar um hino? Não, deixa. Vai Bora? acabar não, vai acabar agora não. Vai acabar não? Não, tem mais 15 minutos aí. Ah, tá bom. Deixa eu só. Tá tranquilo. Eu queria se tornasse um pouquinho mais sério isso aqui, um pouquinho, né? Pode? Pode. Eu queria que a gente pudesse falar nas Deixa nossas, Deus daquilo aqui. que Deus fez nas nossas vidas. Porque acho que o testemunho de cada um aqui é muito importante para que outras pessoas possam ver também. Né? Por exemplo, a gente sabe um pouquinho de cada um, o que passou, o que não passou, o que deixa de passar e tudo mais. E o podcast, o Richcast principalmente, a gente tem uma ideia aqui de conhecer e alcançar. Né? Alcançar e conhecer e passar para as pessoas aquilo que Deus fez na vida de cada um. Existe a bagunça do louvor, que é muito legal. Então, você que está aí fora da igreja, a igreja não é tão séria quanto você imagina somente. Tem a parte legal, e isso é muito importante. A gente estava falando aqui numa outra entrevista que o cara, eu vou deixar de beber. Mas eu não vou deixar de beber. Se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar de beber. Não vou fazer isso. Então, as pessoas muitas vezes não vão para a igreja por achar que aquilo ali é tão rígido e tão sério e tão chato, que na verdade a gente está aqui para passar isso e falar, poxa, não é, cara. Você só vai ter uma qualidade de vida melhor, que é assim que a gente acredita. E a salvação e tudo mais, mas passar também aquilo que Deus faz, Deus transforma. Aqui ninguém era santo e completo, aqui não existe isso. São todos que teve problemas e a gente passa por problema tudo isso, porque o crente que não tem problema não é crente, né? E as dificuldades... O crente que não passa... Não é problema, provação em si. O problema é a gente que arranja às vezes, né? Mas o crente que não passa dificuldade não está incomodando Não está certo. o mundo espiritual, né? E eu creio aqui que todo mundo incomoda o Sim. mundo espiritual por conhecer cada um, e eu sei que da verdade da vida de cada um. E eu queria que a gente contasse um pouquinho, Lucas, conta aí um pouquinho da sua história, cara, aquilo que Deus fez na sua vida, porque eu acho moleque. que esse testemunho é Lá importante. do MED, pra todos. lá. Começa no Mas MED. seja breve. Para aí, tá ligado, né? Tá ligado. Como que é a caminhada. Assim, pra ser breve, acho que minha fase de adolescência e juventude foi um pouco frustrante, foi um pouco difícil devido à ausência paterna, né? Então, assim, sendo breve, eu acabava descontando todas as minhas raivas, as minhas frustrações sobre o meu pai, em escola, amizades, bebida, droga, essas coisas. Mas depois que eu fui preenchido literalmente pelo amor de Deus, velho, assim, a gente vive por provações, vive por situações, mas quando literalmente Deus toca e a gente abre o nosso coração, né?
Não tem como. E eu falo pra galera, e eu falo às vezes quando tenho a oportunidade de administrar pra galera dos jovens, quando o amor de Deus enche, cara, não tem como. Nada vai ficar num lugar. E foi isso que aconteceu comigo. Fui tocado pelo amor de Deus, pegando a brecha, escutando um louvor da Nívia Soares. Isso foi num ensaio de adolescentes, na época. E a música era Em Tua Presença, da Nívia Soares. Eu quero estar... enfim. Foi essa música, velho. E é uma das partes que ela fala que... Ai, não vou saber agora. Mas, enfim. Essa música começou a tocar, eu falei, eu quero estar nessa presença, eu não quero mais nada. E ali eu optei, falei, cara, quer saber? As amizades, escolas... Não que, tipo assim, eu vou abandonar, mas Deus vai fazer o processo. Deus acaba querendo ou não, acaba fazendo certas pessoas. E assim foi, velho. Resumindo assim, acho que o amor de Deus, ele me preencheu de uma forma que hoje... Já tentei muitas vezes sair da igreja. Já tentei, sim, muitas vezes. Mas todas as vezes que eu tentava sair, Deus enviava alguém ou acontecia alguma coisa para eu não sair da presença. Mas foi isso, mano. Legal. Estica aí. Bom, comigo foi... Aleluia! Ô, glória! Foi basicamente assim. Bravas! Eu sei. Comigo foi mais ou menos assim. Eu nunca... Acho que eu não posso dizer que eu saí da igreja, porque eu nunca saí. Tive uma fase assim que você quer conhecer o mundo, quer ver como que é uma balada e tal, mas passou rápido. Fui, vi que não era aquilo mas eu nunca saí da igreja, eu sempre tive firme ali, gosto de ser. Na época que eu fiquei fora, mesmo eu estando, assim, eu falei, não, agora eu quero conhecer. Só que mesmo estando ali na balada, que você tá ali de noite, você sente um negócio, aqui não é meu lugar, o que eu tô fazendo aqui? Você sente uma tristeza no fundo, igual a Fernanda falou no começo. O Espírito Santo, ele toca você e fala, aqui não é o seu lugar, olha isso daí, isso daqui não é isso que eu tenho pra você. Isso daqui é passageiro, o que eu tenho pra você é eterno, então... Mas eu nunca saí. E a primeira experiência que eu tive com Deus, eu lembro direitinho, eu tinha 12 anos. Praticamente, o pessoal da igreja conhece essa história. Vou fazer um resumo rápido. Mas para quem sabe, a minha mãe ficou doente, né? Ela teve meningite no parto da Giovana. E ali o médico chegou pra gente e falou que ela tinha 2 horas de vida. Ali foi minha primeira experiência que eu tive com Deus. Quando o médico chegou e falou pro meu pai, ó, ela tem 2 horas de vida. Pega a sua filha, a Giovana estava de alta, leva para casa e já volta para você fazer o óbito da sua mulher. E tinha uma capela ali naquele lugar. E eu falei, como assim? Minha mãe vai morrer, eu tenho 12 anos, eu vou ficar sem mãe, minha irmã aqui, meu pai. E eu fui ali dentro daquela capela e eu fiz um voto com Deus. E ali eu falei para ele que eu ia fazer um jejum. Eu lembro direitinho, eu tinha aula de educação física no outro dia. Olha só a cabeça da criança. Eu falei, no outro dia eu tenho aula de educação física, eu não vou tomar água, vou ficar sem beber água o dia inteiro. E fiz uma oração ali. Deus, pela misericórdia dele, minha mãe tá bem aí hoje, tá com a gente, tá com saúde, graças a Deus. E ali, a partir daquele momento, eu falei para Deus que eu nunca mais ia me desviar do caminho dele. Então, quando você fica, às vezes, chateado com algumas coisas, mas aí logo do Espírito Santo toca você, ele fala, o que eu tenho para você é aqui, não é lá. E é isso aí. Amém. Paulinha. Ana Boutique. Gente, eu nasci num berço evangélico, né? Nunca me desviei. Nunca mesmo. E eu nunca me desviei para ter experiências para contar para vocês, tipo, do mundo, sabe? Mas, assim, eu tenho muitas experiências do amor de Deus, do cuidado dele, da graça, dos livramentos. E é o que eu sempre falo, né? Às vezes, as circunstâncias ao nosso redor, elas são totalmente o contrário, né? Elas gritam totalmente o contrário no nosso ouvido e na nossa vida. Mas o cuidado de Deus e a graça dele é tão grande que as circunstâncias são só as circunstâncias. Porque, assim, outro dia eu estava conversando com a Amanda, do Renan, e nós estávamos falando assim, a gente passa por muitos problemas, só que, assim, o que nos deixa mais tranquilos é que a gente sabe como vai ser o final. Porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Né? E eu tive uma experiência com Deus muito grande, assim. Eu acho que é por isso que o pessoal fala que eu sou do coque.
Desde pequena? E, assim, de ver os livramentos de Deus e o cuidado de Deus de face a face, sabe? De ver tudo que o diabo estava planejando, de ver o diabo face a face e depois ver o cuidado de Deus e o livramento de Deus sobre a minha vida. E as promessas têm se cumprido, né? Porque Deus, ele não mente. Amém. Ele não é homem nem filho do homem para mentir, né? O que ele promete, ele cumpre. Não é no nosso tempo. A gente tem que aprender a entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas na hora certa, se cumpre. E você viver com Deus não te aparta de não ter problemas. Mas você tem uma paz em meio ao problema. Eu entro em desespero quando acontece alguma coisa, né? Fico assim, estado de choque. Mas depois eu lembro quem é meu pai e as coisas vão se tranquilizando. Tem alguma história específica? Por exemplo, quando vocês teve Covid ou qualquer coisa do Isso é tipo? eu que conto, pô, né? Eu lembro que ela tava em Se eu contar, choque. ele vai me bater. Deixa ele contar essa parte. Não, pode contar você. Eu vou contar uma outra parte, uma outra experiência bem rápida. A gente teve um problema financeiro muito grande, né? O Felipe teve um problema no trabalho dele. E é aquilo que eu tava falando. Você teve problema financeiro. Nem Você é dona da parece. boutique, cara. Pois é. Sério? Seríssimo. Poxa vida. E aí, quando a gente teve esse problema durou quase uns 2 anos. A gente se desestabilizou totalmente. E assim, é muito engraçado que a maioria das pessoas, eu não digo todo mundo, mas a grande maioria, elas te julgam pelo que elas vêem na postagem da internet. E assim, eu trabalho com a internet, né? Ninguém sabe quantos tomos você tem. Se eu não postar o meu produto, se eu não aparecer, eu não consigo vender o meu produto. Até vendo, mas não da forma que teria que ser. O comércio é assim. E muitas pessoas falaram pra gente, né, assim, nossa, mas eu via você postando a foto sorrindo, toda arrumada, maquiada, eu achava que tava beleza, tudo bem. E a gente passou por um período muito complicado, onde a gente viu realmente aquela palavra que diz que a roupa no corpo do pessoal do deserto não envelhecia, o sapato não desgastava, e o Senhor mandava o maná todos os dias. E acho que essa, depois da minha libertação, foi uma das experiências mais lindas que eu tive com Deus. De Deus não deixar faltar nada. Todos os dias, conforme a gente orando, o Senhor ia suprindo todas as coisas. Era o dinheiro do combustível, era a mistura, era o lanche do meu filho, era tudo, tudo. Deus foi, as contas, né? Deus foi usando pessoas que andavam com a gente para nos ajudar. E acho que essa foi uma das experiências mais chocantes que a gente teve, né? Porque quando a gente teve esse problema, a gente achou que o mundo tinha acabado. E hoje não, a gente consegue ver que foi um livramento de Deus e um preparo de Deus para nós, para algo que seria melhor, né? Amém. Sim. Sou eu. Agora. Não, para falar rápido, a Paula falou disso daí também, dessa nossa situação financeira, que realmente é um baque porque, às vezes, não sei, eu imagino isso, que você tá no emprego bom, ganhando bem, estabilizado, você acha que... Hã? Fazendo o que gosta. Fazendo o que gosta, aí eu acho que você acaba achando que tudo que você tem é porque você tá fazendo aquilo. Tipo assim, não é porque Deus te está abençoando, não é porque eu trabalho mesmo, faço o que eu gosto, ganho bem, consigo pagar minhas contas, e na verdade não é. E Deus provou isso pra mim. Falou, você não é nada sem mim, entendeu? Caramba, você tipo era assim, egudo, mano? Eregudo, É mano. egudo, Cissão. Eu era Você vê, egudo. pessoal? Eu era De onde egudo. ele tirou essa palavra, né? Eu era egudo. E depois disso daí, teve essa situação que a gente já tava, acho que um pouquinho estabilizado, porém, aí veio a Covid. Aí me pegou, fiquei internado lá. Quase morreu, né? Quase morri, fiquei na UTI. E ali é fogo. Nos piores momentos que você para refletir, você pensa na vida. Meu pensamento ali era o quê? Vou morrer sem nem falar com meu filho e com a minha esposa, nem para dar um tchau. Só que, tipo assim, depois que passa, você começa a pensar, eu não vou morrer, porque Deus tem promessa na minha vida. Então, eu não vou morrer enquanto elas não se cumprirem. Então, só que mesmo a gente é carne, a gente é falho, e a nossa carne, ela é falha. Então, mesmo a gente tendo fé, tem hora que
que o medo toma conta e você, acho que perde um pouco dessa fé. Ainda mais nesses momentos difíceis, ali sozinho. Eu tava na UTI e tava sozinho. Quem tava do meu lado, a hora que não tava entubado, morria. Aí, mano, você é louco. Ali foi... Você foi o único que saiu vivo. Isso. E depois, lógico, eu saindo dali, eu tive a fé e acreditei que foi realmente Deus que me livrou. Porém, quando eu saí, que eu conversei com a Paula, com a minha família, eu percebi que o milagre foi maior do que eu imaginava. Porque ali, beleza, eu tava com Covid, quase morri, graças a Deus não fui entubado e saí de lá. Só que daí a Paula me contou que o médico falou, ó, tô te ligando porque, ó, seu marido tá ruim, a gente vai ter que entubar ele. E ele não, o oxigênio tá no máximo e vai ter que entubar ele. E a minha mulher de fé, minha varoa valorosa, falou, não, doutor, pelo amor de Deus, espera até amanhã, que a gente vai orar, a gente vai pedir para a igreja orar. E aí o doutor, acho que um pouquinho, não sei, ele não era evangélico, provavelmente, ele falou, tá bom, Ana Paula, eu espero até amanhã, mas amanhã cedo eu te ligo para falar que a gente vai entubar ele. Ela falou, não, tudo bem. Esperou, aí passou a noite, orou, todo mundo orou, minha família, meus pais já eram lá do Paraná, vieram para cá, todo mundo desesperado. E oraram em conjunto, porque Deus, eu acho que ele também, essa questão da união dos irmãos, né, da oração em conjunto, eu acho que é uma coisa que ele, tipo, como é que eu posso dizer? Que ele valoriza, não que ele não valoriza as outras orações, mas eu acho que quando tá orando aí num propósito, o coração ali realmente aflito, que é na hora da aflição que a gente, acho que é um pouco mais verdadeiro, né, na oração, na hora da dor, na hora da dificuldade, a gente é um pouco mais verdadeiro. E aconteceu que no outro dia de manhã, o médico realmente ligou para Paula, porém foi falar que não iria precisar mais entubar, porque eu estava saturando ótimo, quase, acho que até melhor que ele falou. E aí daí para frente que eu comecei a melhorar e tal, tive as minhas melhoras, tive alta no dia do meu aniversário, foi quando eu nasci de novo, graças a Deus. Então, de tudo isso aí que a gente passou, essa aí, que eu tava na beira da morte, então para mim, eu nascer de novo, para mim é um livramento que Deus deu, e realmente não morri, porque tinha promessa para cumprir na minha vida, e tenho mais ainda, e acho que é só, né, senão a Fernanda não consegue falar. E vale lembrar, que... A Fernanda tem história. Ela tem. E vale lembrar... Deixa mais tempo pra ela. E vale lembrar uma coisa que é importante. A gente tem nossos planos, mas a gente tem que lembrar que os planos que Deus tem pra gente sempre vai ser melhor, mano. Diferente, né? Mesmo a gente não entendendo, eu tô passando tudo isso aqui, lá na frente você vai entender, putz, Deus queria isso aqui pra mim, então acho que foi por isso que eu passei por isso. Amém? Vai lá, minha irmãzinha linda. Fernanda da Rua Sem Saída. É o bailão da Rua Sem Saída. Gente, meu Deus. Você é louco, meu. A gente quer mostrar o melhor aqui, aí vem o irmão. Vem a filha do pastor do bailão. Ai, gente. Eu vivi também, né, uma grande experiência nesses últimos... Acho que não tem um ano. Fez um ano. Fez um ano. 1 ano e 3 meses. E assim, é igual o meu irmão falou, que assim, são nos nossos piores momentos que a gente tem a verdadeira adoração, né? É mais crente. E eu acho que às vezes é até por isso que Deus nos permite passar, né? Por alguns momentos pra gente entregar pra Ele, né? A nossa verdadeira adoração mesmo. Porque às vezes quando a vida tá muito tranquila, a gente também fica tranquilo, né? A gente fala, Deus, daqui a pouco eu oro, tá tudo bem. Mais tarde eu oro, daqui a pouco... Ou ora só agradecendo, ou só uma oração rápida, abençoa meu filho, minha filha, obrigada pelo dia de hoje, amém. E quando a gente tá na prova, a gente adora mesmo, né? E eu lembro que quando eu tava passando por esse processo com meu esposo, que meu esposo teve um tumor, né, no cérebro, e foi um baque pra gente, né? A gente não... Na verdade, a gente nunca espera, né? Que vai passar... A gente acha que vai acontecer só na casa do vizinho, mas a gente nunca espera que vai acontecer na nossa casa.
E foi aí A gente que... podia um dia chamar o Caio, viu? Pra vir aqui. Foi Beijo, aí que a gente viu a mão de Deus mesmo, assim, na nossa vida. Porque a gente não tinha, assim, nada a favor. Nada a favor. A gente falava com os médicos falavam, vai ficar sem falar, vai ficar sem mexer, ou seja, vai paralisar o lado direito, não vai falar, não vai mexer, não vai acontecer mais nada. Só que é igual meu irmão falou, a única coisa que a gente tinha certeza era da promessa de Deus nas nossas vidas, né? E a gente sabia que não era isso que Deus tinha para as nossas vidas. E quão importante é, assim, eu já falei também até no Devocional das Mulheres, Nos né? Devocional das Mulheres. O quão importante é a gente, assim, ter gente com a gente que ora com a gente, né? Porque eu falei no devocional que, assim, eu não sei o que seria da Fernanda e do Caio se eu não tivesse, assim, o grupo de louvor, se eu não tivesse a igreja orando junto. Porque, não sei. É um assim, alicerce, né? É uma ajuda que dá, é uma força, sabe? É aquilo mesmo, unidos em Cristo, assim, um fortalecendo o outro. E orando, assim, que Deus fez um milagre nas nossas vidas. O meu esposo tá aí, tá bem, tá andando, tá falando, tudo que os médicos falou que não ia acontecer. Tá andando, tá falando, tá brincando com a filha, porque ele falou que a oração dele, quando ele foi fazer a cirurgia, foi que Deus desse vida pra ele criar da nossa filha. E assim Deus fez, né? Porque Deus tem promessa nas nossas vidas e é algo incrível o agir de Deus, sabe? Não é só antigamente que Deus fazia milagres assim invisível. Não, Deus faz ainda milagres hoje, né? É só a gente crer, orar e crendo que Deus faz. Ele faz. Faz milagres nas nossas vidas até hoje. Amém. Glória a Deus por você compartilhar isso. Amém. Eu sei que não é fácil. Glória a Deus, mesmo. Foi um momento muito difícil, mas Deus deu a vitória. Amém. Vamos? Bora, gente. Alguém quer Bora. deixar algum recado? Deixa eu só rapidinho. A Stephanie é dentista, né? É bom a gente falar assim. Stephanie, aonde é o consultório que a gente pode ir? Eu sei que já tá terminando. Sim, o consultório tá quase pronto, tá na reta final, fica ali na Emílio Ribas. É um prédio comercial que chama Dubai Office, sala 905. Chique, hein? Olha. Quase na esquina com a Guarulhos. Cônego ali? Isso, ali Depois perto do SAI, né? do SAI, sei, ali, sei, perto do sei. Colégio Guilherme de Almeida. Le Pinguim. Redes sociais, o Instagram é Stephanie Pontes. Stephanie Pontes. E o Instagram ainda do consultório ainda não tem, preciso até fazer. Mas daqui um mês, mais ou menos, tá pronto aí. Fechou. Glória a Deus. Ana Boutique. Prazer. Estão todas convidadas para ir lá tomar um café e sair mais linda, né? O Lucas não pode saber de Só comida. roupa top pra mulherada, de verdade. Aonde é? Rua Damianópolis, número 44, do lado da padaria Favos de Mel da Timóteo. Essa é uma conta grande, que ela tem na fábrica. Pau de mel tá só pendurar. Fala a conta da Ana Paula lá. Tem telefone, Instagram? Tem, o que Instagram é Ana, com 2 N's, b.outique. Muito fresco, né? Esse negócio. Mas é legal, gente. Quem gosta de roupa chique pra Tem mulher... roupa legal lá. Fiquem à vontade. O Lucas E da a roupa aula. dela vem perfumada. O Lucas da aula, certo, Lucas? Certo, Não dá né? pra fazer tanto merchan, mas... Não dá, mas quem quiser um personal aí, entendeu? Não, brincadeira. Viu, Poliana? Não, calma aí, vida. É um produto dele. Tá vendendo? Que trabalho, negócios. Tem serviço. Instagram do Lucas. Tem o meu Instagram, né? Aí, tá vendo? Não. Meu Instagram- Esse pra lá. LS Lion e tem meu Instagram de recreador, Tio Blade, né? Então. Levanta a mão. É Yes, Tio Blade. Tio Blade. Mas é isso, não tem. É isso aí. Se quiser um Vocês personal. são... Não. Não. Fernanda. Fernanda. Não. A Fê.
Tem um consultório também, lembrando que na igreja não tem concorrência, tem Não. 2 dentistas aqui, não tem não foi isso que ela tava Tem falando mais pra mim, não. dentista na igreja. Ela não Tem, falou. tem Não. espaço pra todo Isso mundo. aí, o sol brilha pra todo Não mundo. somos rivais. Muita gente pergunta pra gente, né, Fê? É, não. Você se vê como inimiga de trabalho amador? jamais. Nunca. Tem espaço pra todo mundo. Tem. O que eu não faço lá, a Fernanda Tem faz. O que pra não faz todo lá, mundo. ela faz. Tem Tem mesmo. boca Tá pra cheio de todo mundo. banguelo por Todo aí. mundo tem uma cárie pra tirar Isso aí. aí. Todo mundo. Cada um tem mais de 30 dentes, então. O meu consultório fica ali no centro, na rua Doutor Ramos de Azevedo, sala 913, é um prédio comercial também. Tem desconto lá pra Perto quem do Na é rua valor? de cima... Não, pra conhecido é mais caro. Nossa, é. Qual o número do prédio? O número do prédio. Vou na concorrência. Rua Doutor Ramos de Azevedo, 159. Fechou. Stephanie, tem desconto lá, Eu, né? Renan, é isso aí, bom? De O louvor? Renan dá aula de música. O Renan Renan dá aula de música, Renan. Bateria, Renan dá aula- teclado. Quem quer fazer aula de bateria, gente? O melhor professor aqui, de Isso. verdade. Aê! Ele aula com ele assim, você pega. Ele vai abrir Eu o que tô fazendo aula estúdio. uns um mês, mais ou menos, 2 meses. 2 meses. Já E, ele vai passar o gente, endereço do estúdio, fala. Eu evoluí assim pra caramba e pode contratar ele que ele é muito bom. Muito Pô, deixa eu bom. mandar um Deus recado. abençoe vocês. Ah, mandar um recado. Camiseta do Léo. Aí, paizão! Salve, paizão! Cadê? Léo, Luiz. É, mostra. Ah, moleque. Poison Azul Gaúcho. Love Story no Só Instagram. peita Poison pesada. Love Story. Daquele Essa jeito. amarela também é deles. Salve, Essa Léo. aqui Você é também. monstro, meu O pessoal parceiro. vai ajudar a gente, vai mandar umas camisetas aqui. O Léo é Aê. monstro. Apresentar o Rich É. Cash. Vamos lá.